Então, voltando aqui para mais uma correção da segunda questão. Ele fala, né? É uma questão da FUNVEST, é uma questão que eu fiz umas adaptações para a realidade de vocês, né? Que vocês estão agora. Então, ele fala assim, nas indústrias petroquímicas, o enxofre pode ser obtido pela reação. Então, aqui mostra a reação da obtenção do enxofre, certo? Aí, ele pergunta qual é a quantidade máxima de enxofre, no caso S, em gramas. Então, que fique bem, né, bem claro que ele está querendo saber a quantidade em gramas. Então, tu já sabe que você vai calcular a massa do enxofre aqui em gramas, que pode ser obtida partindo-se de 5 mols de ácido sulfídrico, que é o H2S, certo? Então, aqui só mostrando que eu tenho 4 compostos aí na minha reação, só que eu vou só trabalhar com o ácido sulfídrico e o enxofre, que o ácido sulfídrico é o H2S e o enxofre. Aí, o ácido sulfídrico, eu não vou precisar calcular a sua massa molar. Por mais que ele tenha dado os dados aqui do hidrogênio, do oxigênio, mas eu não vou precisar calcular a massa molar dele. Por que eu não preciso? Porque na questão ele me deu essa quantidade em mols. E ele não quer saber a quantidade de mols de ácido sulfídrico, ele quer saber a quantidade em gramas de enxofre, tá? Então, eu vou descer aqui, baixar aqui as relações que eu estou usando, né? Eu tenho 2 mols de ácido sulfídrico para 3 mols de enxofre, só que aqui eu não vou usar o mol, porque ele quer saber a quantidade de enxofre em gramas. Então, vou calcular aqui a quantidade de massa de enxofre. Um enxofre é 32 gramas por mols, então 32 vezes 1, ó, dá igual a 32, só que na minha reação eu tenho quantos enxofre? Eu tenho 3, então vai ser 32 vezes 3, isso aqui vai dar 96, certo? 96 gramas por mol. Aí, ó, mostrando aqui as relações. 2 mols de ácido sulfídrico está para quantos de gramas de enxofre? Está para 96 gramas, certo? O que é que ele quer saber? Qual vai ser a quantidade de enxofre em gramas quando tu não tiver 2 mols, quando você tiver 5 mols? Aí isso eu não sei. Eu sei que pela minha equação, quando eu tenho 2 mols de ácido sulfídrico, eu tenho 96 gramas de enxofre, certo? Esse 96 foi o cálculo da sua massa molar. Por que eu precisei calcular essa massa? Por conta da questão, certo? E quando eu tenho 5 mols de ácido sulfídrico, eu vou ter quantos de enxofre? É o que você vai descobrir. Aí você faz, vou cortar aqui mol com mol, porque eu vou ter o resultado final em gramas. Eu faço meio pelos extremos, coloca sempre a variável, né, antes da igualdade, 2 vezes x, a seta representa a igualdade, e aí eu vou ter 96 vezes 5 gramas, certo? Quando tu fizer esses cálculos, fizer aqui a multiplicação e em seguida tu dividir por 2, por que eu vou dividir por 2? Porque eu vou isolar aqui a variável, né? Eu isolo a variável, vai ficar a multiplicação, e aí o 2 ele está multiplicando, vai descer dividindo, certo? Quando eu fizer os cálculos, eu vou ter que x corresponde a 240 gramas. A pessoa deixa as unidades, como eu vou copiando e colando, então é 240 gramas, certo? Não é mols, o valor tá certo, é só a unidade que ficou errado, esqueci de corrigir. Que eu copio o mesmo slide, eu vou só mudando os valores. E como lá no outro era mols, eu esqueci de mudar aqui. Então, mais uma vez, 2 vezes x, meio pelos extremos, né? Tom cruz. E 5 vezes 96, né? 5 vezes 6 dá 30. Vai 3.
5 vezes 9 dá 45, com 3 dá 48. Então, vai ficar 480, né? Quando tu dividir por 2, vai dar 240 gramas. Ou seja, quando eu tenho 2 mols de ácido sulfídrico, qual é a quantidade máxima que eu tenho de enxofre? Eu tenho 96 gramas. Mas quando eu sair de 2 mols e for para 5 mols, que é o valor que tem na questão, quanto é que eu vou ter de ácido sulfídrico? Eu vou ter 240 gramas. Certo, gente? Então, os outros domínios da questão são o mesmo. Certo? Você vai ter o mesmo raciocínio, só que com questões diferentes. Então, vejam as videoaulas, tentem responder as questões. Eu não coloquei gabarito, porque tinha muita gente só lá copiando o gabaritozinho. Enfim, não coloquei mais. E aí, qualquer coisa, é só ir no meu privado, né? Tirar algumas dúvidas que nem alguns alunos já tiraram, certo? Fiquem em paz e permaneçam em casa.